Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Semana 180 Segundos, um dos espaços habituais de comunicação da Centromarca. Quando nos aproximamos do período em que uma parte das pessoas gozará um merecido período de férias, percebemos que a primeira metade do ano está ultrapassada, que a segunda, sempre mais curta, porque de facto acaba por ter apenas pouco mais de 4 meses, está já aí. Depois um bom momento para um curto balanço e uma sempre algo falível projeção do que o resto de 2023 nos trará. Como prevíamos, estes meses foram particularmente difíceis porque houve um mar da inflação em cadeia, especialmente no primeiro trimestre, e o respectivo efeito no poder de compra está a penalizar intensamente o mercado, e mais ainda o universo das marcas de fabricante. Apesar dos aumentos das vendas em valor, as quebras de vendas em volume e o downtrading sentem-se de forma crescente, como se sente também uma elevada pressão sobre as margens, já comprimidas em 2022, mas que a sensibilidade aos preços dos consumidores e a atitude mais conservadora dos retalhistas tornam ainda mais evidente. Soma-se, claro, a transferência progressiva, mas acelerada da compra das marcas de fabricante para as marcas próprias dos retalhistas. Neste primeiro semestre, a velocidade de crescimento das marcas próprias em valor foi mais de 5 vezes mais rápida que a das marcas dos fabricantes, fazendo com que apenas nestes 6 meses as marcas próprias tenham conquistado um avanço de mais de 4 pontos percentuais. Ainda a juntar o efeito prático do que normalmente designamos como gestão de históricos. Tal como a própria taxa de inflação em Portugal, também o crescimento relativo dos preços no universo FMCG, em especial a partir de abril, está a desacelerar rapidamente. Não porque estejamos a sentir já reduções significativas de preços, mas porque o comparativo se estabelece já com os meses em que se deu o puxo mais forte da inflação, logo depois do início das hostilidades na Ucrânia. Nos primeiros meses do ano, o tema da inflação, principalmente na área alimentar, ganhou grande mediatismo e tração. Gerou forte preocupação em quase todos os círculos de análise e subiu ao mais alto da agenda política. Por isso, e depois de sucessivas recusas, o Governo acabou por aprovar, ainda em março, a isenção de IVA num conjunto de produtos alimentares. Esta medida, em vigor desde meados de abril, apesar de contestada e obstinadamente desvalorizada, acabou por produzir alguns efeitos e ajudar a pressionar a inflação no sentido descendente. Do lado dos retalhistas, este período não trouxe nada de especialmente novo, mas acelerou movimentos e tendências que já eram sentidos nos últimos meses, com insígnias com um crescimento quase eufórico, outras que se estão a aguentar bem às oscilações de mercado, mas também um outro núcleo que está a sentir fortemente quer as alterações do perfil de compra do consumidor, quer o impacto concorrencial do mercado. Por isso, não surpreendem as notícias que apontam, por exemplo, um potencial venda de dia mini preço, a forte campanha comunicacional do Pingo Doce, assente numa ampla baixa de preços de prateleira de produtos de marca, ou as notícias da adesão a cada nova abertura das lojas da Mercadona. Mas, em verdade, nenhuma insígnia está parada. As iniciativas multiplicam-se e as informações que mostram a inquestionável agitação do mercado sucedem-se. Mas passadas estas poucas semanas em que o país vai a banhos, o que o restante de 2023 nos trará, e apesar de estarmos já muito em cima dos acontecimentos, ainda mostra muitos pontos de interrogação. A começar pela própria inflação. Se em relação a alguns custos parece haver uma certa estabilização, e mesmo alguma redução de cotações, para outros, e muito especialmente para diversas matérias-primas alimentares, o crescimento não cessa. Interfere fortemente com as estruturas de custos dos produtos e pode obrigar a correções pontuais de preços. Deve adicionar-se que a medida de isenção de IVA no cabaz alimentar cessa efeitos no final de outubro e que, se for revertida, gerará nesse momento o efeito inverso do gerado em abril-maio e, por si só, adicionará um ponto percentual à inflação. Não espantaria que a mesma fosse prorrogada, mas em qualquer circunstância, no momento em que deixar de produzir efeitos, vai gerar uma subida sensível da taxa de inflação e será um momento em que todos os que agora a criticam observarão, enfim, o seu efeito efetivo. Há ainda que perceber como reagirá o consumidor e como evoluirá o seu poder de compra. Os índices de confiança mostram uma ligeira recuperação, mas estão ainda em níveis historicamente baixos. Por exemplo, ao mesmo nível dos verificados no início da pandemia. Setembro, como sabemos, é sempre um mês bastante crítico, pelo efeito combinado do fim de férias com o início das aulas. Mas, tal como há um ano, as notícias mais complicadas poderão vir do lado das taxas de juro e do seu impacto nas prestações do crédito à habitação ou do crédito ao consumo. Há, do lado dos fornecedores, um otimismo ligeiro e desconfiado, que é também o resultado da maior ou menor agitação e nervosismo que se sente nos estados maiores dos principais retalhistas. Uma inflação mais resiliente e quebras ainda que menos transversais no poder de compra impactam negativamente o mercado. No entanto, pode haver alguma compensação por via de indicadores mais otimistas, desde logo que resultam de uma estabilização e visibilidade das estruturas de custos e de uma parcela importante dos produtos. Mas não só. Os números do turismo são extremamente positivos e, ainda que de forma menos efusiva do que foi inicialmente projetada, a Jornada Mundial da Juventude pode ser um bónus adicional que ajudará a um bom arranque do segundo semestre. Apesar de alguns sinais de ligeira erosão, o mercado de trabalho continua firme e o desemprego em mínimos históricos. E não menos importante,
Parece começar-se a consolidar a convicção em diversos retalhistas de que o crescimento desenfreado das vendas de marcas próprias é uma linha de atuação com limitações na disponibilidade de produto, no sortido, na proposta de valor ao consumidor, na diferenciação oferecida ao shopper e, claro, na rentabilidade. E isso pode também ser uma boa notícia para as marcas fabricantes. Boa semana e bom trabalho.